Fala, turma. Vamos aqui para mais uma leitura do mercado hoje. O mercadinho hoje derreteu. Ele estava até fazendo um pré-market positivo. Tinha tudo para ele fazer uma recuperação, uma pequena recuperação em relação ao pregão anterior. Ele estava realmente vindo um pré-market no positivo, mas durante o pregão houve aí, parece que mais uma notícia a respeito do confronto entre a Rússia e a Ucrânia, e novamente o mercado ficou nervoso e começou a realizar, tá certo? Então, vamos aqui para o gráfico, que a gente tem bastante coisa para falar hoje. Vou falar também sobre o trade do Airbnb, que eu fui estopado, pequeno prejuízo, vou mostrar aqui para vocês. Então vamos lá, vamos para o gráfico aqui, que a gente tem bastante coisa interessante para ver aqui hoje. Então vamos lá, vamos começar com o SP500. Mercado novamente, mais um dia fechando no negativo. Realmente foi uma pernada bem violenta hoje, uma correção muito grande. O mercadinho, como eu falei na abertura do vídeo, estava fazendo um pré-mercado positivo, para abrindo positivo, mas parece que logo depois teve uma notícia desse confronto entre a Rússia e a Ucrânia, e os investidores ficaram nervosos e começaram a realizar. Então vamos olhar como é que está o cenário hoje. Olha só, deixa eu ver. Olha só, esse aqui foi aquele fundo da correção do dia 24 de janeiro, ó, que a gente vem falando que é um fundo forte. E aí o SP500 respeitou. Você vê que ele quase encostou nesse fundinho aqui, fechou um pouquinho acima, tá? Mas o mercado está fraco. É possível que ele rompa esse fundo aqui. O Nasdaq já rompeu, a gente já vai ver já já. E o SP500 voltou novamente para a zona oficial de correção dele, tá? Então ele já corrigiu mais de 10% desde da máxima dele. Então ele já está na zona aqui de correção. Então vamos olhar aqui para o semanal. Eu vou passar para vocês nesse vídeo, além do trade do Airbnb, como é que ficou, vou passar para vocês também uma estratégia que a gente pode se aproveitar deste mercado com alta volatilidade, tá? Quando o mercado fica nervoso assim, a gente tem uma estratégia bem conservadora, óbvio que tem riscos, eu vou explicar para vocês o risco, mas é uma estratégia bem conservadora e é bem interessante da gente ficar fazendo nesse período. Eu, pelo menos, eu já tenho até uma operação em andamento, vou mostrar para vocês também, tá? Mas daqui a pouco a gente toca no assunto, então vamos lá. O semanal, olha só, o semanal está encostando nesse suporte aqui, então muito provavelmente está vindo para romper. O mercado está fraco, tecnicamente não tem nenhum sinal aqui a princípio de reversão da tendência de baixa, tá? Então a gente é possível, tá? É possível de repente operar. Não é recomendação, mas é para vocês até ficarem monitorando, porque a gente pode fazer uma operação aqui, né, no rompimento desse pivô de baixo aqui, operar short, tá? Ou comprar uma put, operar baseado no semanal, no gráfico semanal, porque no gráfico diário não tá nada assim, tá muito ruim. Para operar no semanal agora já está muito esticado, olha só, está bem distante da média móvel de 20, está muito esticado, tá certo? Então muito provavelmente ele vai ter que em algum momento dar um respiro, um pullback, e aí ou a gente opera o pullback entrando com long no pullback, porém muito provavelmente vai ser um pullback para voltar a romper esse último fundo aqui. Então a gente pode ou operar o pullback ou depois da correção operar um pivô de baixo no diário,
ou no semanal, que está mais claro para a gente, tá certo? Operar nesse pivôzinho aqui. Mas aí a gente vai mais para frente a gente vai detalhando essa estratégia, tá? Então o semanal é isso, o mensal também está numa região que pode romper esse último fundo aqui e continuar a vir a buscar a média móvel de 20, como está fazendo o Nasdaq, a gente já vai ver. Então é isso que a gente tem no SP500. O SP500 continua, ele acho que desde esse pregão do pregão anterior e esse pregão aqui já confirmou, ele está numa zona já de correção, já tem mais de 10% desde da sua última máxima. O Dow Jones está quase entrando na zona de correção, tá? Ele está quase corrigindo 10%. Então ele também tem um gráfico bem parecido com o SP500. Olha só, a gente tem esse fundo aqui também do dia 24 de janeiro. E olha só aonde que ele foi fechar. Olha só, parece milimetricamente ele fechou nessa região de suporte aqui. Ele chegou a romper, fez essa sombrazinha aqui, mas ele fechou exatamente neste suporte aqui. Beleza? Então a gente tem esse cenário aqui, é praticamente o mesmo que a gente já viu para o SP500. Muito provavelmente ele vai vir a romper, só não sei se ele vai romper direto ou se ele vai fazer um pullback para depois romper. E aí foi o que eu falei para vocês a respeito no SP500. Ou a gente pode operar no pullback ou esperar para romper o fundo aqui, fazer um pivô de baixo, tá? Vamos olhar aqui o semanal para ver como é que está. Então, praticamente a mesma coisa que o SP500. Tem essa região de suporte aqui, porém no semanal do Dow Jones, olha só, ele já perdeu há muito tempo a média móvel de 20. Já perdeu muito tempo a média móvel de 20. Bom, então no semanal também tá até melhor para a gente operar o semanal, porque o diário está muito confuso, mas o semanal, tá, ele pode vir a romper esse fundo aqui, e aí a gente de repente espera um pullbackzinho para poder operar no pivô de baixo, ou já operar neste rompimento aqui, porque ele vai buscar romper esse último fundo aqui, tá, para continuar a pernada de queda. Então deixa eu só traçar uma fibra aqui, aproveitar o semanal aqui do Dow Jones. Vamos ver aqui. Vamos ver o que ele corrigiu. Então, ele praticamente corrigiu, olha só, nessa região de 0,5 de Fibonacci. Tem essas distorções aqui, essas sombras aqui, mas ele praticamente corrigiu nessa região de 0,5 de Fibonacci, sem considerar as sombras, tá? Então, deixa eu ver aqui. Não sei se é provável ele vir a buscar esse alvo aqui de Fibonacci, mas se ele se o mercado realmente ficar muito fraco, ele pode vir com o primeiro alvo de Fibonacci, esse 306, tá? Por enquanto eu ainda não acredito que ele vai buscar esse alvo de Fibonacci, mas não significa que a gente não possa aproveitar de repente um rompimentozinho aqui, fazer um gain, fazer um trade aqui e depois sair. Porque ele pode vir aqui, romper, e antes de vir buscar esse 306 Fibonacci, reverter o movimento. Porque eu acho que para ele vir a buscar esse 306 é uma correção muito grande. Vamos ver no mensal aqui se tem alguma coisa parecida. Deixa eu ver, 321, 306 no mensal, seria por aqui, seria mais ou menos esse último fundo aqui. Esse suporte, essa sombrinha aqui, ó, por aqui. Então eu acho cedo a gente especular com isso mas pelo menos o semanal está um pouco mais claro para a gente que o movimento é de queda.
O mensal está corrigindo, pode também vir a buscar da mesma forma que o SP500, essa média móvel de 20. Então, é isso. O Nasdaq realmente pipocou de vez. Deixa eu botar aqui no diário primeiro para a gente ver. Pipocou de vez. Deixa eu até tirar esse triângulo aqui. Pronto. Então, olha só. A gente rompeu essa região de suporte. A gente viu que tanto o SP500 quanto o Dow Jones respeitaram esse suporte aqui do dia 24. Mas o Dow Jones, o Nasdaq hoje não conseguiu. Ele ontem, no pregão de ontem, ele chegou a bater e conseguiu reverter um pouco, recuperar um pouco, fechou embaixo, mas recuperou desse último fundo aqui, ó, tá certo? Mas hoje não tem jeito, hoje a correção realmente foi muito violenta, o RSI já está entrando aqui no extremo aqui da sobrevenda, tá? Então, a qualquer momento ele pode continuar corrigindo sim, mas a qualquer momento ele pode, como o RSI está muito no extremo, ele pode vir a dar um respirozinho, um pullback, tipo esse pullbackzinho aqui, e aí continuar a pernada de queda. Então, a gente pode, ou da mesma forma, ou operar um pouquinho do pullback, quando eu falo operar o pullback, como se fosse isso aqui, ó, a gente tem essa pernada aqui de baixa, aí teve essa correçãozinho, pullback, aí depois outra pernada de baixo, esse pullbackzinho aqui, outra pernada aqui, uma recuperaçãozinha, outra pernada de baixo, uma recuperaçãozinha, e aí agora mais uma pernada aqui para uma recuperaçãozinha aqui, tá? Então a gente vai olhar nos próximos dias, mas não está nada fácil, não está nada fácil. Eu já vou falar para vocês a estratégia que eu vou adotar neste momento. É uma estratégia bem conservadora, mas dá um tradezinho bom, tá? Eu já vou mostrar para vocês. Vamos só concluir aqui o semanal. Olha só, o semanal já rompeu também esse fundo aqui, ó. Já fez até um pivô de baixa aqui no semanal. E o mensal também deve, ó, o mensal já até rompeu a média móvel de 20. Vamos ver como é que vai fechar esse candle aqui mensal de fevereiro, mas provavelmente já pode vir a ficar até romper a média móvel de 20. Então, por enquanto, realmente não está nada fácil. O mercado realmente ele ia, foi o que eu falei para vocês no vídeo anterior, no vídeo de ontem, eu falei que está muito difícil operar o gráfico nesse momento. Por quê? Porque já vou até botar no nosso trade aqui de Airbnb. Então a gente fui operar o gráfico de Airbnb e assim, eu acredito até que se não fosse essas notícias de hoje, provavelmente o mercado ele não iria ter essa correção toda. Por quê? Porque o pré-market dele já tava bem positivo, buscando uma pequena recuperaçãozinha do pregão de ontem, porém veio essa notícia e detonou tudo. Então por isso que eu falo que nesse momento tanto o mercado em si ele está muito apreensivo e está levando em conta as notícias do aumento de juros pelo Fed e esse possível confronto entre Rússia e Ucrânia, tá? Que foi o que aconteceu hoje. O mercado vinha buscando uma recuperaçãozinha e foi destruído hoje aí por essas notícias, tá? Então tá aqui o trade de Airbnb que eu falei para vocês ontem. Eu fiz essa entrada aqui e logo depois já fui estopado nessa região aqui. Então tive um pequeno prejuízo. Mostrar para vocês a importância, tá? A importância do stop loss, colocar uma ordem stop. Olha só, olha o tamanho desse candle. Foi até assim, não vou dizer curioso, mas foi estranho. Foi estranho o que aconteceu com o Airbnb. Assim, o trade que eu fiz foi exatamente buscando a força dessa região de suporte aqui
e o toque da média, dessas médias móveis aqui. Então eu busquei esse padrão técnico aqui, mas o mercado, né, essas notícias não ajudaram e o mercado como um todo corrigiu no dia de hoje. O Airbnb não foi diferente, mas olha o tamanho deste candle aqui. Então, se eu não tivesse colocado uma ordem stop aqui, olha onde que eu ia tomar no prejuízo, tá? Então, mostrar para vocês que a ordem stop é para isso mesmo, tá? Se tiver que ser estopada, isso faz parte, tá? Isso faz parte. A gente tem que ter uma, um controle de banca para a gente poder continuar operando. Então, eu entrei logo depois, fui estopado, paciência. Foi um trade que a princípio não tenho arrependimento de fazer, tá? Eu fui baseado nesse padrão gráfico que eu já falei para vocês e realmente o mercado não ajudou. Se o mercado não tivesse tido essa notícia hoje, muito provavelmente teria um movimento poderia ter ido a meu favor, tá? Mas enfim, fui estopado, faz parte. Então eu queria mostrar para vocês a importância também de ter uma ordem stop loss, tá? A gente tem que respeitar o stop loss. Se a gente achasse que vai recuperar um pouco, aí bom, já era, ó. Já era. Seu controle de banco, seu controle financeiro já foi para o espaço, tá? E o que eu achei estranho, especificamente no Airbnb, foi que ele teve, olha só, ele teve uma sangria, olha só, de 9,2%. Foi quase 10%, galera. Foi quase 10%. 9% num pregão só é muita coisa. É muita coisa. Então, realmente foi estranho. Tá? O mercado é soberano, eu digo que o mercado é soberano, ele sabe o que faz. Se ele corrigiu, alguém tem alguma notícia que a gente não sabe. E por que eu achei estranho? Porque eu olhei os pares do Airbnb, eu olhei o Expedia e o Booking, e eles, obviamente, eles tiveram uma correção, porque o mercado como um todo corrigiu. Foram poucas ações que ficaram no azul, no verdinho hoje, tá? A grande maioria fechou no vermelho. Então, e aí, olha só, deixa eu ver aqui, olha só, o Booking fechou com menos 2% e a Expedia, Expedia, olha só, a Expedia fechou menos 3%. Tá? O Airbnb fechou com mais de 9%. Então, isso assim, foi muito estranho, mas paciência, tá? Isso acontece. Bom, então, e aí, o que eu vou fazer? Que estratégia é essa que eu vou adotar agora nesse mercado? Bom, o mercado, quando está com. Deixa eu até ver aqui um. Vamos dar uma olhada no VIX. Olha só, o VIX 31 está muito alto. Está muito alto. O índice de volatilidade, tá? Então, o que eu faço quando a volatilidade está alta desse jeito? Eu busco fazer operações conservadoras com opções, que são as vendas cobertas. Tá? A venda coberta hoje está pagando você vender está dando uma taxa muito boa para você fazer uma venda coberta. Justamente por quê? Porque como a volatilidade está alta, os prêmios estão altos, estão gordos. Então, se a gente fizer uma vendinha coberta, vamos até pegar o Airbnb aqui de exemplo, eu já até mostro para vocês. Vamos pegar aqui o pregão já está fechado, tá? Então a gente tem que relativizar um pouco as condições de preço que a gente vai achar aqui agora, que não é o mesmo preço se o pregão estivesse aberto, tá? Mas vamos supor que a gente tem, olha só, foi até bom fechar, a gente tem aqui 150. Então, um lotezinho padrão de Airbnb, a gente pagaria aqui 15 mil, tá? No lotezinho padrão. Então, se a gente fizer uma venda coberta, vamos supor que a gente tem ou a gente compra o papel da Airbnb em 150, tá? Eu já tenho papel, tá? Eu vou depois vou explicar para vocês o ponto negativo dessa estratégia.
tá? Mas como eu já tenho o papel, para mim é ideal, é bem interessante eu fazer essa operação. Para quem não tem um papel, eu realmente não acho que, a não ser que você queira comprar o papel mais barato nesse momento, tá? Se você quiser comprar o papel mais barato para ter, eu quero comprar Apple, eu gosto muito da empresa, eu quero receber dividendos, eu quero comprar Apple, eu quero aproveitar essa queda de preço para aumentar a minha posição, beleza? Então é uma boa você fazer isso. Vamos até pegar a Apple aqui, também olha só, 160, mesmo, quase o mesmo preço. Então, beleza. Então, supondo que eu já tenha as ações da Apple, o que eu vou fazer com o vento coberto? Eu vou pegar aqui, tenho as ações da Apple e vou vender uma call. Eu não vou explicar agora, mas quando a gente vende uma opção no dinheiro, que a gente chama in the money, at the money, então, ou seja, vender uma call exatamente no strike que está valendo o papel. Ela paga, tem um prêmio muito maior do que as operações, as calls fora do dinheiro ou as opções dentro do dinheiro, tá? Então, as ações que estão no dinheiro, ou seja, exatamente no strike que vale o papel, tá valendo o papel, são as que mais pagam pela venda da opção, tá? Então, a gente tem isso aqui, a gente tem essa situação. Eu tenho papel e eu vou vender uma call, ou seja, eu vou vender uma opção que dá o direito a quem comprar, me comprar as ações da Apple por 160 cada ação. E para isso eu vou receber 6 dólares. Aqui está no médio 6,40, por isso que a gente tem que relativizar um pouco o valor daqui, mas vamos supor que seja esse aqui, esse preço médio aqui de 6 dólares. Então a gente já estaria, se você quer comprar, aproveitar para aumentar a sua exposição em Apple, porque você quer ficar com papel, então você pode fazer essa operação. Você estaria, na verdade, seguinte, na verdade falei errado, tá? Porque eu estou pensando na minha operação aqui, falei errado. Se você quer aumentar a sua exposição em Apple, você não vai vender uma call, porque se você quer aumentar a sua exposição, você tem que vender uma put, tá certo? Eu falei errado, ainda bem que eu corrigi aqui agora no meio da gravação. Então a gente tem que vender, no caso, quem quer aumentar a exposição vende uma put. Por quê? Porque aí você fica obrigado a comprar o papel, supondo que você vendeu uma put exatamente no dinheiro, você vai receber 5 dólares, tá? E teoricamente você estaria pagando por essa ação da Apple 155 dólares. Por quê? Porque você tem 160, mas você recebeu 5 dólares. Então, na verdade, o seu custo final seria de 5 dólares. Tá? E aí eu não vou entrar aqui em questão de rolagens, essas coisas não. Mas vou explicar então a minha operação. Então, supondo que eu tenha o papel da Apple, de repente na sexta-feira eu vou fazer uma rolagem, vou mostrar para vocês na prática essa operação, tá? Então, supondo que eu já tenho o papel e eu de repente eu quero ganhar taxas nesse momento. Eu não quero necessariamente me desfazer do papel, mas se eu tiver que me desfazer, tá tudo bem, tá? Então esse é o cenário. Eu tenho um papel, corro o risco de ter que entregar o papel a 160 dólares se a Apple de repente subir, e aí eu perco esse movimento de alta. E se a ação cair, por exemplo, para 145, beleza, eu queria manter, eu não tinha interesse em vender as ações da Apple e ao mesmo tempo eu ganhei uma taxazinha, ganhei esses 6 dólares. Então eu consegui, ao longo do tempo, vou diminuindo o meu custo médio da minha carteira de ações, tá certo? Então eu já tenho o papel, então eu vou ficar fazendo venda coberta para ficar ganhando essa taxa aqui. E aí qual é o risco? Bom, o risco ou no caso desse exemplo aqui da Apple, eu vender uma call aqui no 160,
a Apple ir para 180 e eu ter que entregar as ações no 160, ok? E eu vou perder esse movimento de alta. Esse é um risco. E qual é o outro risco? O outro risco é para quem não quer ter o papel, só quer simplesmente se aproveitar dessa operação de venda coberta. Ah, eu quero ganhar taxa porque o Marcos falou que está pagando bem. Então, aí foi o que eu falei para vocês. Se vocês não têm intenção de ficar com o papel, tá? Intenção nenhuma, não é muito aconselhável. Por quê? Porque se você vender uma opção aqui no 160, você comprou o papel e já vendeu a opção, tá? Então você teve um custo aqui de 154 dólares. Seu custo efetivo aqui foi de 154 dólares, tá? Mas se a ação for para 140, se a ação for para 140, você vai estar perdendo esses 14, essa diferença aqui de 14, tá? Por ação. Por quê? Porque você comprou por 154 e a ação derreteu, foi para 140. Então, e aí, o que você pode fazer? Você pode continuar a fazer novas vendas cobertas, mas você que comprou por 154 pode não ficar satisfeito com o seu papel a 140. Por quê? Porque você não tinha interesse algum de ficar com o papel. Simplesmente você quis fazer a operação de venda coberta para ganhar taxa. Tá? E aí o papel derreteu bastante, e você ficou com um papel que vale bem menos do seu custo, mesmo que você tenha tido um desconto na compra do papel, porque você comprou e já vendeu uma opção, você teve um desconto, ao invés de pagar 160, você pagou 154, mas você não ficou satisfeito de depois ficar com o papel a 140. Tá? Então esse é um dos riscos também dessa operação. Então eu só recomendo para quem ou tem o papel e não vai fazer questão de ter que entregar o papel se o papel subir, e aí você perde um movimento de alta, ou se você também quer manter o papel e não tem no curto prazo, você não vai se importar do papel ter uma derrocada maior, certo? Então tem esses dois lados negativos dessa operação. Então vocês têm que analisar direitinho, não é só porque eu disse que está pagando bem nesse momento, está ganhando bastante taxa, que vocês vão fazer. Então vocês pensem bem, se vocês tiverem o papel e tiverem esse pensamento nesse momento, ou correr o risco de entregar o papel e perder um movimento de alta, ou ficar com o papel valendo menos. Tá? Porque você pode comprar o papel com desconto, mas o papel derreter muito mais e você ficar com o papel valendo bem menos do que você comprou. Tá certo? Então, mas eu já tenho o papel e não vou me importar nem de entregar o papel mais barato, se a ação depois subir, e nem de ficar com o papel mais valendo menos do que eu tenho hoje. Tá? Por quê? Porque eu já tenho um papel e tenho esse pensamento. Se eu tiver que entregar, eu entrego. Se eu tiver que ficar com papel valendo menos, eu também entrego. Porque eu já comprei desde o ano passado, então eu já tenho um preço bom de compra. Tá? E se você for comprar agora, vai incorrer naqueles dois riscos, naqueles dois cenários negativos que eu comentei. Como eu já tenho papel há bastante tempo, eu já tenho um preço bem legal. Eu já comprei por um preço bem legal. Vamos supor que eu tenho feito aqui uma compra no 110. Tá? Então eu ainda tenho essa margem aqui que eu possa ficar fazendo venda coberta, venda coberta, venda coberta, venda coberta, até chegar aqui. E aí eu pensar, se chegar aqui 110, ou eu já pego e encerro, já entrego tudo para não correr o risco de perder o meu preço de entrada, ou eu continuo fazendo venda coberta, porque eu já fui ganhando taxa, né, desde aqui, desde 140, 150, ó, entendeu? Então eu não vou entrar muito em detalhes agora, porque a gente já viu no curso, mas vou mostrar para vocês na prática, na sexta-feira, quando eu for fazer uma rolagem dessa operação, para vocês entenderem melhor como é que fica. Tá? É uma operação bem conservadora, tem esses pontos negativos que eu falei para vocês, e o ponto positivo é que eu fico ganhando taxa. Nesse momento, com a volatilidade alta, eu fico ganhando uma boa taxa. E aí eu fico esperando
eu vou ficar esperando até o dia do vencimento, sexta-feira, para o Theta ficar derretendo, e aí eu faço a rolagem, vendo de novo e vou ganhando Theta na minha operação, tá, até o próximo vencimento. Tá certo? Então essa é uma operação que eu vou fazer nesse momento, uma operação conservadora, mas não é indicação. Eu já expliquei para vocês os pontos positivos e negativos, tá bom? E aí, galera, a gente infelizmente vai ter que ficar monitorando. Nesse momento, falo novamente para vocês, não adianta a gente ficar olhando baseado simplesmente no gráfico, porque eu fui fazer aquela operação em Airbnb baseada no gráfico, na força dessa região de suporte aqui, mas veio essa notícia e derrubou tudo. E aí derrubou quase 10%. Eu já comentei com vocês, né, que achei bastante estranho, porque seus pares não derreteram tanto assim, mas o fato é que derreteu. Eu fui estopado, tive um pequeno loss aqui, tá certo? Faz parte. Então, isso prova também, eu esqueci até de falar com vocês, né, que eu falei só da importância do stop loss, mas isso prova também, que eu venho falando nos outros vídeos, que o mercado está muito sensível a essas notícias a respeito do aumento da taxa de juros pelo Fed e esse movimento turbulento entre a Rússia e a Ucrânia, como foi o dia de hoje. Tá? Então, a gente, mais uma vez, repito, a gente não pode simplesmente se basear no gráfico, como eu fiz, me baseei no gráfico e veio essa notícia e me detonou. Tá? Vou ficar então agora um período só monitorando, vou ficar fazendo venda coberta, porque pelo menos eu vou ganhando taxa nesse momento. Então, pessoal, por hoje foi isso. A gente vai se falando nas próximas aulas, tá bom? Grande abraço.